Existia numa cidade uma barragem onde eram colocados os detritos de uma mineradora. Ao longo dos anos que a mineradora trabalhou naquela cidade, a barragem foi se enchendo. E depois de um certo tempo a barragem estava lotada e por uma mal vigilância e uma mal infraestrutura, a barragem acabou se rompendo. Quando a barragem se rompeu, ela alagou praticamente 90% de todas as fontes de água daquela cidade. E também destruiu algumas pontes e a cidade acabou ficando isolada. Então acabou existindo ali pessoas que tinham reserva de água, com mercados somente para beber, e algumas pessoas que tinham poços semi-artesiano ou poços. De acordo com o que foi passando os dias, a água foi ficando totalmente escassa. Até as pessoas que tinham água na geladeira ou água na sua caixa, foram esgotando sua água. Mesmo elas racionando muito, ao longo ali de uma semana já tinha acabado quase toda a água da cidade de pessoas normais. Então, o preço da água começou a subir muito, oferta e demanda. Como tinha menos oferta de água e muita demanda, o preço da água subiu. E quando o preço da água foi começar a subir, as pessoas falam, pô, eu tenho uma certa quantidade de água, eu te vendo minha água, mas bom, ninguém tem água e só eu tenho. Se eu te vender barato, todo mundo vai querer barato, minha água vai acabar. Então eu vou te vender água por preço X. E aí, rapidamente, pessoas começaram a ficar muito indignadas porque eles falavam que os capitalistas estavam lucrando com a tragédia e que isso era um absurdo e que a prefeitura devia intervir e não deixar, porque isso é um absurdo, não pode isso, entendeu? Alguém lucrar com uma tragédia dessa. Então as pessoas começaram a fazer protestos em frente à prefeitura, pedindo que fosse socializado a água, porque todo mundo deveria ter o direito de beber água e ter água em casa. E enquanto já se passava ali uma semana que a cidade não conseguia receber ali nem um caminhão-pipa, nem nada, porque estava totalmente isolada e as pontes em volta estavam destruídas, e a prefeitura atendeu esse protesto. Então ali veio uma ordem federal sobre a cidade, acabou havendo uma intervenção de fora, e foi decidido que todos os poços da cidade deviam ser desapropriados. Então a prefeitura ali tomou todos os poços e socializou o custo de uma água, um custo muito pequeno, para que as pessoas tenham acesso à água e para que as pessoas pudessem beber água. Então, aos passar dos dias ali, as pessoas começaram a fazer fila para pegar água. A prefeitura pagou um certo valor ao dono dos poços e ele desapropriou os poços e pegou e falou, e agora a gente vai dar água à população. Então começaram a surgir filas imensas para as pessoas pegarem água. Aconteceu que depois de alguns dias, a água começou a acabar, mesmo nos poços. Porque antes um poço que atendia uma ou duas famílias, agora está tendo que atender uma cidade inteira. Então rapidamente a água do poço começou a ficar escassa. Ao longo dos dias, as pessoas passaram a ter menos consciência de como usar a água. Porque antes as pessoas tinham que pagar caro para ter água, então as pessoas basicamente usavam água só para beber. Então eles racionalizavam, sabe? Eles falavam, pô, se eu começar a gastar água para lavar passeio, meu dinheiro vai acabar. E agora, como a água é de graça praticamente, as pessoas passam, não, agora eu vou escovar dente, agora eu vou lavar minhas louças, agora eu vou beber. E as pessoas passaram a usar a água de maneira totalmente inconsciente, já que era simplesmente pegar uma fila, botava algum familiar, pegava a água para a família inteira, e ali rapidamente a água da cidade acabou. Então esse é mais um custo de uma regulação, para você ver. É muito fácil, é um discurso muito bonito você falar que os capitalistas estão lucrando com uma tragédia. Como é um discurso bonito você falar que todo mundo deveria ter direito à água, uma água potável, uma água limpa. Só que isso tem um custo. Então, o custo de você retirar a propriedade privada das pessoas que estavam ali vendendo água, fornecendo água para a sociedade e socializar a água, você acabou destruindo todo o resto de água que havia na cidade. Porque antes as pessoas ainda usavam água com consciência. E agora a culpa é das pessoas de beber a água, tudo, de gastar água de qualquer jeito? Não. A culpa é do governo de intervir. As pessoas não têm consciência, não têm gasto, não têm um custo. As pessoas não têm que ter consciência mesmo. Antes elas tinham, porque elas tinham que pagar, tinham um valor. Sem valor, sendo de graça, sendo socializado, é isso que acontece. E é sempre assim. Funciona do mesmo jeito na saúde. Se a saúde é de graça, para que eu vou ter que preocupar com a minha saúde se eu sei que se eu começar a passar mal, o SUS vai me atender? Vai ter um bom médico para me cuidar? Porque eu vou precisar de me precaver se eu ficar doente, vai ter algum amparo. A mesma coisa com a escola. Para que eu vou preocupar em dar uma boa educação para o meu filho se eu sei que a escola é de graça? E se o governo não consegue fazer saúde e educação, como é que você acha que o governo vai fazer segurança pública ou vai fazer gigantescas obras? Então sempre que o governo interfere na sua vida, é isso que ele consegue causar, caos e destruição. Então, como diz o título do canal, desestatize-se.